pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. E nesta videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e aprenderemos sobre o governo de Venceslau Braz, que durou de 1914 até 1918. E sobre o seu governo nós destacaremos a Primeira Guerra Mundial, a industrialização e a Primeira Greve Geral. Então, vamos lá! Assim que Venceslau assumiu o poder, a Primeira Guerra Mundial se iniciou na Europa. O Brasil manteve uma política de neutralidade, porém rapidamente sentiu seus efeitos. Um desses efeitos foi a crise na exportação do café, e para evitar que os cafeicultores ficassem no prejuízo, o governo comprou as sacas de café. Outra consequência da guerra foi a queda na importação de produtos, o que gerou o crescimento da indústria, pois o que não podia ser importado deveria ser fabricado aqui, principalmente na indústria têxtil e também de maquinários. Nós temos uma tabela aqui, pessoal, mostrando o crescimento industrial do Brasil. Nós podemos notar que no ano de 1880 eram 56 operários, no ano de 1907 eram 137 mil, no ano de 1912 eram 145 mil operários. E nós vemos que até o ano de 1920 esse número de operários iria subir para 200 mil. Essa é a fonte do Censo Industrial realizado em 1907 e 1912. A industrialização gerou muitos empregos, principalmente na região sudeste do país. A região sudeste, pessoal, seria o centro industrial do país até os anos de 1960. Em contrapartida, as condições desses trabalhos eram precárias, pois a jornada de trabalho era de 16 horas e não havia um salário mínimo. No ano de 1917, ocorreu uma das primeiras greves operárias no Brasil, a chamada Primeira Greve Geral. A greve geral ocorreu em São Paulo, onde mais de 40 mil trabalhadores da indústria têxtil reivindicaram melhores condições de trabalho, como nós podemos ver nesta imagem. Os donos das indústrias recorreram ao governo federal, que iniciou uma grande repressão contra o movimento. A partir deste episódio, as greves operárias se tornariam cada vez mais constantes. Em 1917, navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães na França. Em outubro de 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha e entrou para a Tríplice Entente, uma aliança formada entre a Inglaterra, a França e a Rússia, que combatia a Tríplice Aliança formada por Alemanha e Império Austro-Húngaro. O Brasil enviou um corpo médico, suprimentos e um grupo de aviadores para a Europa. O Brasil não se envolveu militarmente na Guerra da Europa. O mandato de Venceslau Braz acabou junto com a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Quem saiu vitorioso nas eleições foi o ex-presidente Rodrigues Alves, porém ele faleceu antes de assumir. E Delfim Moreira, que era o vice, assumiu a presidência. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vamos agora para um pequeno resumo. Política e economia. Ao assumir o governo, a Europa enfrentava a Primeira Guerra Mundial, na qual o Brasil se manteve neutro. A guerra trouxe consequências, como a queda na exportação de café e queda na importação de produtos. A queda na importação gerou o crescimento da indústria brasileira, principalmente têxtil e de maquinário. Os trabalhadores que trabalhavam 16 horas por dia e sem um salário fixo iniciaram a Primeira Greve Geral, que ocorreu em São Paulo no ano de 1917. Em 1917, o Brasil entrou na guerra. Sua participação se limitou ao envio de um corpo médico e envio de suprimentos. Nas eleições de 1918, o ex-presidente Rodrigues Alves foi eleito, porém ele faleceu antes de assumir, e o vice-presidente Delfim Moreira iria assumir o governo. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado por assistirem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.
Não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu comentário e de seguir a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.